Bom, bom dia a todos aí. Sou o Sargento Ferraz, estou mediando essa palestra, né? E gostaria primeiro de agradecer a doutora Ana Cristina Seixas Greca, coordenadora do curso de Ciências Biológicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e vai estar discursando aí sobre o tema O Biólogo do Século XXI. Então, fique à vontade, professora. Muito bom dia a todos, né? Um sábado de bastante sol em Curitiba, e estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho, para que eu possa compartilhar um pouco com vocês sobre essa questão toda que envolve a biologia, né? Como já foi apresentada, eu me chamo Ana Cristina, sou coordenadora do curso de Ciências Biológicas da PUC do Paraná, e sou bióloga oriunda deste curso também, né? E ao longo da vida aí a gente foi trabalhando com questões envolvendo a biologia celular, que é a minha área, né? Fiz mestrado nessa área, depois fiz doutorado na parte de ciências da saúde, e já há alguns anos estou à frente do curso de ciências biológicas da PUC do Paraná, né? E dentro desse contexto todo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando da Feira de Ciências do Colégio Militar de Curitiba, já em outras vezes, em outras oportunidades, quando era possível a questão presencial, fui algumas vezes ao colégio também para participar da feira, né? Por conta da questão toda que estamos vivendo, hoje a maneira possível é essa, estamos aqui com muita satisfação, né? Espero que possa atender às expectativas de vocês. Bom, eu preparei algumas questões, né, para vocês a respeito dessa questão toda do biólogo do século XXI, né? O que é esse biólogo, né? O que é esse profissional que estamos cada vez mais escutando na mídia, né, sobre ele? O que ele faz? Como é que a gente se prepara, né, para ser um biólogo? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, né? E daí eu gostaria de depois deixar todos vocês bastante à vontade para poderem fazer perguntas, né? Enfim, para que a gente possa interagir da melhor maneira como vocês acharem, né? Eu só preciso saber se vocês estão vendo a minha apresentação, por favor. Sim, senhora, professora, tudo certo. Ah, estão. Então tá ótimo. Obrigada, então, né? Então eu queria começar assim, com essa pergunta provocativa, eu diria, né? Por que biólogos são importantes? Porque me parece que em outras tantas profissões importantes da mesma forma, né? Essa pergunta não faz muito sentido às vezes, né? Porque parece que as questões que envolvem outras profissões mais clássicas, talvez mais conservadoras, a resposta seja muito clara, né? Mas, assim, parece que para o biólogo essa é uma questão importante. E por que biólogos são importantes dentro do contexto atual e, na verdade, por que sempre foram importantes, né? Aqui a gente tem a imagem de um biólogo dentro de um ambiente que ele gosta muito de estar, que é esse contato com a natureza, né? E conforme eu disse para vocês no início, o título da palestra é o Biólogo do Século XXI. Olha esse biólogo hoje entrando aqui nessa trilha, né? Procurando, né? Essa questão toda do contato com esse meio que nos envolve, né? E esse biólogo entrando hoje aqui com um celular na mão, com a figura de um passarinho, que é um passarinho que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês mais sobre ele, mas que antecipo, ele se chama bicudinho do brejo, né? E esse é a questão importante, né?
dessa função do biólogo. Por que ele tem essa paixão? Biólogos são seres passionais, são seres curiosos, né? São seres observadores. E por que eles são importantes? Porque eles observam esses detalhes, né? Porque eles estão sempre preocupados em responder uma série de questões que envolvem sempre a vida. E a gente tem que pensar sempre a vida dentro desse contexto tão importante hoje em dia, que é o contexto da saúde global, né? Saúde global, que é a saúde humana, animal e a saúde ambiental. Esses 3 pontos, esse tripé da saúde global é o que nos faz importantes, é o que nos deixa confortáveis, né? Em termos de vida dentro desse nosso planeta. Então, biólogos são importantes porque são esses indivíduos, essas pessoas que estão preocupadas com essas questões da vida, né? Estão sempre preocupados em como preservar, conservar, como manter qualidade de vida no planeta. E, deixa eu ver só aqui para mexer aqui. E já dizia, né, um grande biólogo, né, chamado Ernest Mayr. Ernest Mayr foi considerado o biólogo do século XX. Ele é um alemão, um biólogo alemão. Ele depois radicou-se nos Estados Unidos, trabalhou muito tempo em Harvard, faleceu em 2005, com 99 anos, e foi um grande ornitólogo e contribuiu com muitos trabalhos acerca da teoria da evolução, né? Então, pegou todo o trabalho de Darwin e contribuiu com uma série de questões sobre esse trabalho a mais, né? E Ernest Mayr dizia que ser biólogo não é um trabalho, ser biólogo é um modo de vida, né? Porque é assim que a gente encara essa questão do trabalho do biólogo, né? A gente nem diz que a gente tem um emprego, a gente tem um trabalho, porque trabalho é o que mais existe nesse mundo, né? Empregos hoje em dia, um parênteses aqui, já são um pouco mais difíceis, né? Mas o trabalho está aí para ser feito e o biólogo tem essa questão do ser, né? O biólogo, de ser biólogo dentro desse ambiente todo, o que faz do trabalho dele uma questão importante na vida de outras pessoas. Então, Ernest Mayr costumava falar que ser biólogo não é um trabalho, né? É um modo de vida. E, dentro disso, quais são os principais, né? O que o biólogo tanto faz? O que o biólogo do século XXI, né? Que não é diferente do biólogo lá do século XX ou lá do século XIX, né? Aquele biólogo é aquele que hoje se está nos apresentando, né? É aquele biólogo que sempre foi esse guardião da biodiversidade. E é importante que a gente lembre aqui essa questão da biodiversidade dentro desse contexto, né, de saúde global, né, de saúde humana, de saúde ambiental e de saúde animal, porque é muito importante que a gente entenda que a vida está envolvida por todos estes meios de manifestação, né? E o biólogo, a gente costuma dizer que é guardião disso, porque ele entende de todas estas formas, desde as formas mais simples até as formas mais complexas, né? Desde as formas mais simples de interações entre si até as formas mais complexas de interação entre este ser mais complexo, que no caso é o ser humano, né, com todos estes outros seres com os quais ele convive. Então, essa biodiversidade faz parte desse leque de trabalho
do biólogo. Então, a gente costuma dizer que biólogos são guardiões da biodiversidade e, logo em seguida, a gente lê ali, né? Trabalhando sempre com a preservação, com a manutenção da qualidade de vida. Então, qualidade de vida no sentido de sustentabilidade, né? No sentido de conservação de espécies, a gente já vai falar um pouquinho disso também. Isso traz essa função importante no sentido de salvar vidas, né? E dentro dessa questão toda do salvar vidas, a gente chega nesse ponto importante do trabalho do biólogo, que é trabalhar sempre com muito rigor científico. Isso é muito importante, né? Trabalhar com rigor científico, trabalhar com ética, né? Com honestidade. Isso faz dessa pesquisa científica a principal questão do trabalho do biólogo, no sentido de buscar respostas para questões que envolvem a vida e, a partir de um método científico, encontrar respostas e, com isso, publicar, deixar, né, fazer com que o resultado dessa pesquisa seja efetivamente utilizado para tudo isso que a gente está vendo anteriormente aqui, para a qualidade da vida humana, animal e vegetal, né? Salvando vidas. Onde é que a gente está escutando tanto hoje em dia o papel do biólogo, né? Aonde a gente está escutando tanto isso aí? Não é muito difícil, né, da gente já pensar, porque, assim, estamos vivendo nessa questão toda da pandemia no mundo aí, e onde é que o biólogo se insere nisso, né? A gente escuta muito dos profissionais absolutamente importantes que estão salvando vidas também, né? No sentido da área da saúde. O biólogo também está trabalhando na área da saúde, mas não especialmente com a vida humana, né? O biólogo está trabalhando na bancada. O biólogo trabalha com questões que são importantes para desdobramento de questões que levam a esse cuidado da vida humana. Então, quem estudou o coronavírus, para saber como ele é, como é o seu ácido nucleico, e, inclusive, por que ele se chama coronavírus, né? Por que ele recebeu esse nome, porque tem todas aquelas proteínas ao redor que dão essa morfologia, né, de uma coroa, por isso ele se chama coronavírus. Quem descobriu isso, quem foi atrás, quem estudou, é o biólogo. E a partir dessas informações é que outras podem ser feitas, né? Essas informações possibilitaram estudos posteriores, que hoje a gente chegou na questão das vacinas, né? Biólogos sempre trabalhando com outros profissionais, no caso aqui, sempre trabalhando com a biotecnologia, no caso das vacinas especificamente, né? Biotecnologia é uma área dentro da biologia, mas que interage, né, muito com essa questão dos biólogos que estão trabalhando com a saúde humana. Então, a pesquisa científica dentro do trabalho do biólogo é muito importante porque faz dele esse pesquisador, esse cientista, né? O biólogo é o cientista. Não só nessa questão do coronavírus, a gente está trabalhando com essa questão da ciência, né? Dentro da biologia, mas também já tivemos outras situações aí, e estamos passando, na verdade, por uma crise de água no planeta, né? Uma crise hídrica aí que a gente está sentindo os efeitos muito, muito, muito próximos de nós, né? Que é também esse é um grande campo para a pesquisa do biólogo, né? O que o biólogo tem a ver com a crise hídrica? Tem tudo a ver, né? Porque essa questão toda dos desmatamentos, a questão toda do ciclo da água, né? Que é importante que aconteça no planeta, isso é uma questão do biólogo. O biólogo é que estuda isso
e é ele que está contribuindo, trabalhando nessas equipes multidisciplinares, para que esse problema seja, ao menos, minimizado, né? Então, essa é a função do biólogo, e, como eu disse antes, biólogo sempre foi assim, biólogo continua sempre assim. Biólogo do século XXI continua trabalhando com todas essas questões. Só que hoje em dia, já em uma outra, né, numa outra dimensão. Como eu disse anteriormente, o nosso trabalho é buscar encontrar respostas às questões fundamentais sobre a vida, né? Esse é o papel do biólogo. A gente está vendo aqui nessa imagem uma figura muito conhecida, né, de todos vocês, que é o ácido nucleico, DNA, né? Então, passamos, né, dessa fase dentro da ciência, que a gente chamou da fase das descobertas das morfologias, né? Ah, então como é que é? Como é que é o DNA? O que é isso? Que molécula é essa, né? Já passamos disso, porque já conhecemos isso, né? O biólogo que estudou isso já está lá atrás. O biólogo que está hoje em dia trabalhando com essas questões já está trabalhando em questões de não saber como é o DNA, também em algumas questões ele continua buscando, né, essas questões em seres vivos que necessitam dessas respostas, né? Mas ele já está adiante, ele já está no processo dentro dos projetos, né? Que a gente chama dos processos de proteômica, né? Antes era genômica, agora é proteômica. O que esse genoma, o que esse ácido nucleico vai resultar, né? O resultado dessa molécula, o que é, que proteínas ele está formando, né? E qual a função dessas proteínas, o que a gente pode trabalhar em cima desse DNA. Então, essa questão toda do manejo, né, do manuseio, dessa questão toda da engenharia genética, da manipulação dessas moléculas aí, é que faz do biólogo esse indivíduo importante na busca destas respostas, né? Claro que todo esse estudo anterior da morfologia, né, no caso que a gente está falando um pouquinho dessa questão toda da genética, né, é muito importante para embasar esse trabalho posterior dele. Mas ele está sempre dando um passo adiante, porque hoje em dia, ao invés, né, da gente ficar com essa preocupação de saber como são as coisas, a gente tem que saber estas coisas, estas moléculas todas que nós estudamos, que nós conhecemos, estão se mantendo? Estão sendo preservadas? Elas, por algum motivo, elas mudaram, né, de conformação? E o que esta mudança está promovendo, né? Essa é a pergunta sempre que o biólogo está se fazendo. E aí, como eu disse para vocês, a gente vem para essa grande obra que se chama Origem das Espécies, com essa pessoa muito, né, carismática, como eu digo, que é o grande naturalista, que é o grande... a gente diz assim que é a inspiração, né, para todos os trabalhos dos biólogos, que é Darwin, Charles Darwin. O que o Darwin fez naquela época, que hoje nos embasa para todos os nossos estudos, é fundamental, né? Porque ele descobriu essas questões fundamentais da vida. E por quê? Porque ele era um naturalista. Hoje em dia já não existem mais naturalistas, né? Na verdade, a gente está precisando de naturalistas, sabe? Mas Darwin foi um grande naturalista, porque ele observava, pensava, fazia as interações, as conexões todas, e foi baseado, né, nessas observações e conexões todas que ele fez, que surge essa grande obra, Origem das Espécies, né? Que é livro base dos biólogos, né, para trabalhar com todas essas questões aí que envolvem a vida. Então, dentro desse contexto, quando a gente está falando, né, de ciências biológicas,
desse biólogo do século XXI, eu quero mostrar rapidamente, né, para vocês, como é que a gente faz se a gente quer ser um cientista e contribuir com essas questões todas importantes da vida aí, né? Aqui a gente tem uma imagem do curso de Ciências Biológicas, especificamente do bacharelado, da PUC, e uma imagem da nossa biblioteca. Tem alguém aqui que está nos vendo que conhece, né? Acho que a Tatiane está aqui, que conhece, né? Essa biblioteca aí e sabe bem o quão ela é bonita, o quão ela é acolhedora, né? O quão ela é importante dentro do processo de formação de todos os profissionais dentro da PUC. Vale a pena, né? Quem não conhece, ir ao campus do Prado Velho, na PUC, conhecer a biblioteca, pode pegar livros lá, ler, só não vai poder retirar os livros de lá, né? Mas pode ficar nesse ambiente todo aí e fazer a leitura. Então, dentro disso, né, desse contexto todo, a gente tem o biólogo do século XXI estudando agora vários assuntos que fazem sentido entre si e estudando junto, né? Vários desses assuntos entre si e deixando de estudar as caixinhas, como a gente diz, né? Então, a gente não vai mais enxergar, vamos estudar só a zoologia aqui, daqui a pouco só a botânica, daqui a pouco só a biologia celular. Para responder essas questões atuais, não é mais possível que a gente, né, estude as coisas separadamente e que depois, por si só, comece a fazer as interações. Hoje em dia, a gente já procura fornecer essas informações todas com a experiência, né, que a gente tem de muitos anos aí, de ensino superior. A gente procura já fazer esse ensino de uma forma mais conjunta, interativa, né? Então, por exemplo, hoje em dia, os estudantes dos cursos de Ciências Biológicas da PUC têm como disciplina uma que se chama Aspectos Estruturais e Funcionais do Tecido Humano, que, na verdade, são todos os conceitos de biologia celular, de histologia e de embriologia humana, que são vistos dentro deste contexto, né? Então, a histologia sendo o grande chapéu que abriga a biologia celular e a embriologia para que questões práticas, né? Para que questões do dia a dia possam ser estudadas e estes conceitos possam ser utilizados para a resolução de problemas. Biodiversidade dos ecossistemas aquáticos e terrestres. É toda a parte de zoologia dos vertebrados que envolve, né, a parte aquática e terrestre, né? É a parte da botânica que envolve esses ecossistemas, e a ecologia, fazendo sentido em que se estude essas interações de ecossistemas aquáticos e terrestres ao mesmo tempo. É uma ecofisiologia animal e vegetal, em que a gente estuda, dentro também do conceito da ecologia, né? As questões de fisiologia vegetal, as questões de fisiologia animal comparadas, e o que estes temas, estes conceitos todos têm sentido entre si, né? Também, dentro do nosso curso, temos uma disciplina que, na verdade, hoje em dia ela já se fundamentou tanto, já cresceu tanto, que ela virou um curso de especialização. A disciplina na graduação chama-se Inventário e Avaliação da Biodiversidade, que é um campo de trabalho grande para os biólogos, né? Que é essa questão toda do diagnóstico ambiental, né? Desse inventário, de saber o que tem neste lugar, né? E dizer assim, ó, isso aqui é importante, essa espécie é importante que esteja aqui porque ela contribui com essa questão ambiental, né? Hoje em dia vocês sabem que não é possível
que se faça nenhum tipo de empreendimento de construção civil, né? Sem que tenha o laudo da Secretaria do Meio Ambiente, com um biólogo dando o laudo, dizendo, olha, aqui você pode construir, né? Ou aqui você não pode construir, porque aqui tem uma árvore que abriga uma espécie importante, que faz toda a questão de frugivoria, né? Esse animal se alimenta desse vegetal aqui, espalha as sementes depois, enfim, essa questão toda, né? Quem faz isso é biólogo, e essa disciplina é uma disciplina que nós trabalhamos com bastante participação, né, dos estudantes, e nós temos uma parceria com a Fundação Boticário de Proteção à Natureza para fazer essa disciplina lá na Reserva do Salto Morato, para vocês terem ideia, né? Nós somos o curso que trabalha essa questão toda de inventário e avaliação da biodiversidade na Reserva do Salto Morato, em Guaraqueçaba. A outra disciplina, não poderia deixar de falar, Evolução e Distribuição Geográfica dos Seres Vivos, que trabalha esse eixo, né, integrador do curso, que é a evolução, junto com essa questão da biogeografia, né, que é essa distribuição geográfica aí. Então, é importante que os estudantes entendam como a vida se espalhou, né, dentro do planeta. Então, algumas das disciplinas importantes que a gente julga para essa questão toda de estar adaptado, né, a essas novas questões da biologia. E aí eu volto aqui para esse passarinho muito bonitinho, chamado bicudinho do brejo. Muito pequenininho, ele tem em torno de uns 14 centímetros, mais ou menos. Ele pesa umas 10 gramas e ele mora no brejo. O nome já está dizendo, né? Um brejo que, nesse caso específico, é um brejo aqui nos fundos ali de Guaratuba. Então, é na Mata Atlântica, né? E esse ser, o bicudinho do brejo, foi uma espécie nova que foi apresentada, né, à ciência aí por uma bióloga do nosso curso. Na verdade, a Bianca, né, faleceu já há alguns anos, chama-se Bianca Rainer. E a Bianca, trabalhando, ornitóloga, né, gostava de estudar os pássaros, e estudando estas questões ambientais, ecológicas, de manutenção, de conservação desse meio ambiente importante, né, desse ecossistema aí, que é o brejo, encontrou essa espécie nova, descreveu, e o mundo hoje em dia conhece mais uma espécie, né, que se chama bicudinho do brejo. Um passarinho muito importante, porque ele faz essa questão toda de dispersão, né, de sementes dentro dessa área do brejo, e o brejo é esse ambiente, né, que está fica volúvel, né, a essa questão de mais água, menos água, e dentro dessas oscilações, muitas espécies acabam sendo viáveis, né? E o bicudinho do brejo é uma dessas espécies. Por que eu coloquei aqui? Porque para dizer para vocês que dentro de todas essas questões importantes que o mundo nos apresenta, né, que a vida nos apresenta, e que torna o papel do biólogo tão importante, ações como essa, né, que ainda nos trazem, nos remetem a essa questão toda dessa questão passional do biólogo, e tão importante, né, para cada vez mais contribuir aí com essa biodiversidade, né? E o bicudinho do brejo é o nosso mascotezinho, né, do curso e dos biólogos aí
porque é essa espécie que nos remete a essa importante função de cada um de nós como biólogo que somos, né? Eu quero agradecer mais uma vez, deixar o meu contato aqui, né? Meu e-mail, ana.greca@pucpr.br, e me colocar à disposição de todos vocês para conversarmos, para que vocês possam me passar um e-mail e que a gente possa se encontrar em algum momento, né? Depois dessa pandemia, tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço enormemente, né, mais uma vez a oportunidade, né? Obrigada ali pelas manifestações, né, no chat. A Tatiane linda, a biblioteca, realmente, a Tatiane conhece, né, a biblioteca ali, e eu quero deixar aqui, né, já um abraço muito grande para ela, né? Dizer para ela que, né, o curso que ela fez está lá, né? A gente está cuidando desse curso lá, tentando cuidar da melhor forma possível. E que ela será sempre muito bem-vinda quando quiser nos visitar. Assim como todos vocês, né?